Olá, meus irmãos, a paz de Cristo a todos. Trazendo aqui uma palavra para abençoar a sua vida, eu quero falar sobre a justiça própria. No livro de Romanos, capítulo 10, verso 3, diz assim: Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então este povo, eles, não conhecendo a justiça de Deus, quiseram implantar a própria justiça deles. Então isso aqui é um perigo para nós, porque ele diz no final, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então quando nós cremos, nós não precisamos criar coisas para nos justificar. Por isso nós vemos uma diversidade de religiões, porque elas têm os seus dogmas, as suas doutrinas, tudo buscando a justificação pessoal, quando na verdade nós só temos que crer que através de Cristo nós somos justificados, né? No Isaías 64, verso 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então você vê aqui, todos nós somos como o imundo. O imundo é o próprio diabo. E todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Ou seja, pode ser a justiça mais alta humanamente falando, mas todas as nossas justiças, olha o que Deus está falando, é como trapo de imundície. Você, quando tem uma roupa velha que está já bem acabada, você não continua usando ela. Você faz, tem pessoas que fazem até pano de chão dela. O correto seria comprar um pano de chão novo, né? Mas o certo é o quê? Descartar, jogar fora, comprar uma nova. Então o que Deus está dizendo, a sua justiça não serve para mim. E muitas pessoas estão se enganando, buscando a sua própria justiça, como nós vemos aqui no primeiro texto. Então, é através da morte de Jesus, a justiça que Deus aceita já foi feita. Por quê? Para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus livremente, foi necessário haver um intercessor. E essa pessoa precisava ser, além de inocente, ser santa. E só Jesus era essa pessoa. Então entre os homens não havia essa pessoa. Aí nós vemos no Isaías 52, verso 3, porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Quer dizer, o que eu tenho que você tem a ver com o pecado de Adão há milhares de anos atrás? Mas, através do pecado de Adão, nós fomos vendidos. Por nada fomos vendidos. Então você vê que o mundo está aí, todo o sofrimento da humanidade, tudo por causa do pecado. Deus não fez o homem para sofrer como sofre aqui. Não havia doença, não havia tristeza, não havia as coisas ruins. A Bíblia diz que depois do pecado de Adão, a terra passou a produzir espinhos. Quer dizer, nem espinho tinha na terra. Olha para você ver como a terra era boa para se viver. Então, nós vemos aqui que fomos vendidos como um vírus que entra na corrente sanguínea. O pecado, a gente já nasce com ele. O salmista Davi disse, em pecado eu fui gerado. E em concupiscência, em transgressão, em iniquidade, concebeu a minha mãe. Então, a criança, ela nasce ali inocente, mas ela vai crescendo, pegando noção da vida, ela já vai inclinando-se para os pecados, para as coisas erradas. Uns mais graves, outros menos graves, mas diante de Deus não tem mais e menos. A Bíblia diz na lista grande lá, que os ladrões, né? Os que se prostituem, os idólatras, mas diz também, e todos os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então tem pessoas que acham, só uma mentira, e não tem problema para Deus. Por isso que a justiça de Deus é muito alta. Então não tinha quem aqui na terra, sendo homem, capaz de pagar a justiça. Então preciso foi o Filho de Deus descer aqui na terra. Mas ele diz, por nada foste vendidos, sem dinheiro também que sereis resgatados, que é
o que Jesus fez, ele nos resgatou com o sangue dele, algo muito mais precioso do que o próprio dinheiro. Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Tudo bem, Adão desobedeceu e o pecado veio sobre nós, mas Jesus obedeceu. Em tudo ele foi tentado e ele não pecou. Então ele nos justifica quando cremos nele. Basta crermos nele, não estabelecer a nossa própria justiça. Às vezes você vai falar para uma pessoa de Deus que ela precisa aceitar Jesus, ela fala, mas eu nunca roubei, eu nunca matei, eu sou um bom pai de família. Então essa pessoa, ela está sendo alguém que está querendo se justificar, querendo estabelecer a sua própria justiça. E ele diz, as vossas justiças todas são como trapo de imundície. Ela pode aqui na terra até mesmo ser aplaudida, você pode ser considerado alguém de um nível moral alto, mas diante de Deus você não passa, meu irmão. Jesus disse, a porta é estreita, o caminho é apertado. E para terminar, Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não busca a sua justiça, não. Você tem que dizer, Deus, nada que eu fiz, que eu faço, é capaz de me salvar. Tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu oro por você agora. Pai, olha para essa pessoa que talvez está dizendo, se vendo nesse quadro, que estava buscando se justificar, mas ela aprendeu aqui da tua palavra, Pai. Então, meu Deus, ela está dizendo, meu Deus, me perdoa. E eu estou aqui como ministro da tua palavra, no pleno exercício do meu ministério, meu Deus, abençoando esta pessoa, Pai. Eu declaro que essa pessoa que está se arrependendo, ela está sendo perdoada, que está, meu Deus, te aceitando, ela está sendo salva. Meu Deus, que a partir de hoje ela perceba, Pai, que verdadeiramente basta ela crer no sacrifício de Jesus, que ela é salva. Pai, eu abençoo todos e digo, diabo, você perdeu essa pessoa, eu quebro todo o seu poder nessa vida e te digo, sai para nunca mais voltar. Pai, muito obrigado para a tua glória, eu oro e agradeço e todos digam assim seja, amém e amém. Que Deus te abençoe, esse é o programa Caxambu na Graça e aguardo por vocês uma próxima oportunidade. Até lá.